Relato, aprendizado e aviso. Do livro Umbanda e Experiências Fora do Corpo, de Pablo de Salamanca. Já era tarde, quase meia-noite, quando coloquei para tocar um CD de mantras indianos, no intuito de relaxar e dormir. Não tencionava me projetar. No entanto, poucos momentos depois que deitei, senti o lado esquerdo do meu corpo, braço, tórax e rosto, formigarem com intensidade significativa. Era um EV, estado vibracional espontâneo. Ignorei o fato e busquei apenas descansar, acabando por pegar no sono. Depois de um tempo indefinível, embora não tenha saído lucidamente do corpo, recobrei a consciência no astral. Eu estava caminhando serenamente numa orla marítima, sem maiores preocupações. Após um lapso de memória, recordo que já estava num outro ambiente, acompanhado por uma senhora de meia-idade, muito agradável, de pele branca e curtos cabelos negros, bem arrumados, sendo ela ligeiramente rechonchuda. Sua energia era acolhedora e maternal, demonstrando também sabedoria e serenidade. O lugar era uma cidadela muito bem cuidada, com muitas casas e jardins bonitos, mas sóbrios. Caminhávamos por uma avenida e sabia que ela me conduzia para eu conhecer algo diferente. Estava um pouco curioso, mas caminhava com ela sem ansiedade, provavelmente influenciado pelo bom clima do ambiente. Após pouco tempo, chegamos numa casa de um pavimento. Já na porta, pude sentir uma atmosfera mais sutil, saturada com energias superiores. Entrei seguindo-a e percebi que estávamos numa ampla sala onde haviam vários médiuns, muito concentrados, em franco trabalho de psicografia. Por isso, mantive-me em silêncio, procurando não atrapalhar de maneira nenhuma. Em seguida, senti a presença de alguém na retaguarda. Olhei para trás e notei que, na porta de entrada entreaberta, acabava de aparecer uma entidade da corrente astral da Umbanda, que se manifestava corriqueiramente através da minha mediunidade no plano terreno. Ele apenas observou-nos, mas não adentrou a sala. Será que fora ele que provocara esta experiência extrafísica? Seria bem possível, pois eu não realizara nenhum exercício intencional para projetar-me. Mas, voltando ao relato, a amparadora que me levara até aquele recinto agora me passava esclarecimentos de forma telepática. Mostrou-me muitos livros bem espessos, encadernados em capa dura, explicando-me que eram códigos de leis. Cada código era composto por vários volumes. A obra que estava sendo psicografada era tão complexa e difícil de se realizar que cada médium presente tinha a missão de escrever somente um volume. Portanto, a obra seria resultante de um trabalho coletivo. Entendi também
que os médiuns eram desencarnados e recebiam as informações através de uma conexão telepática com legisladores mais evoluídos, que habitavam em dimensão mais sutil. Eu estava observando a mediunidade em ação em pleno mundo astral. Aquele trabalho já estava em andamento há algum tempo, e, por isso, já haviam alguns volumes prontos, conforme assinalei antes. Vislumbrando a cena como um todo, por um momento, senti-me bastante pequeno em termos de capacidade mediúnica. A comparação foi inevitável para mim, e concluí que havia um grande caminho de aperfeiçoamento a trilhar. Em seguida, a amparadora nos conduziu para fora daquele lugar. Voltamos a caminhar por larga avenida, enquanto ela me passava novas informações. Agora, ela colocava que eu estava sendo preparado para incorporar, no centro onde trabalhava, no plano terreno, 2 seres em profundo desequilíbrio. Logo que ela assinalou esta tarefa futura, tive uma vidência. Apareceu-me a imagem detalhada e em cores da fisionomia de uma das entidades que se manifestaria através da minha pessoa. Seu rosto tinha uma aparência de lagarto. A imagem logo sumiu, mas espantou-me pelo grau de alteração perispiritual que provavelmente correspondia a uma forma distante do pensar e sentir comuns de um ser humano, que ele, na realidade, era. Que decepções e ódios ele teria alimentado por longo tempo para chegar àquela forma? Eram essas as divagações a que eu me deixara entregar e que, pela reação vibratória da amparadora, confirmava o profundo problema daqueles seres que eu teria que ajudar na Terra. O que eu vira não era uma simples plasmagem astral realizada por entidade habilidosa e zombeteira, mas sim uma forma perispiritual deformada por longo tempo de desequilíbrio bem cultivado. Depois de conversar mais um tempo com a amparadora, despertei no meu leito, sentindo-me muito bem. Havia uma expansão facilmente perceptível na altura do meu chakra cardíaco. Fui rememorando cada passagem daquela longa viagem astral e, apesar do meu esforço, senti que perdi alguns detalhes. Após pôr no papel o que foi possível recordar, passei a meditar sobre aquela atividade psicográfica no astral. Compreendi que aquelas leis que vinham de dimensões superiores para aquele nível do plano astral teriam como objetivo se materializar no mundo físico em alguma época, talvez aqui no Brasil. Imaginei que tarefa difícil seria a de transmitir leis mais bem elaboradas e completas aos nossos legisladores terrenos, já que a sintonia de boa parte deles não é com a questão de uma justiça mais profunda. Por outro lado, talvez aqueles códigos sejam estudados por desencarnados que, futuramente, trariam a missão de materializá-los na Terra, quando por aqui reencarnassem. Também acabei por pensar que ambos os métodos poderiam ser utilizados, ou isto poderia ocorrer por alguma outra via. Aquilo era algo que escapava à minha compreensão. Quanto ao aviso que receberam no astral sobre o compromisso de ajudar aqueles 2 seres através da mediunidade, apenas relato que, de fato,
ocorreram as incorporações. Foi um trabalho com desgaste bioenergético intenso, mas de resultado satisfatório até o ponto que pudemos perceber no grupo espiritualista. Data: 12 de abril de 2001. Comentários adicionais. Esta experiência fora da matéria possui aspectos interessantes a destacar quanto à Umbanda. A entidade que havia aparecido na porta de entrada do cômodo, onde se davam as psicografias em pleno mundo astral, foi um herê, um menino negro, com idade aparentando cerca de 7 anos, chamado Zequinha. Trabalho com este espírito há muitos anos no plano terreno e já me encontrei com ele no astral algumas vezes. Para quem não sabe, as entidades da chamada linha das crianças, no geral, são espíritos que apenas usam uma forma de manifestação infantil, mas não são crianças de fato. São entidades com evolução espiritual bem avançada, em grande parte das vezes, bem conscientes de suas responsabilidades, mas que se apresentam como meninos e meninas estrategicamente para cumprirem melhor suas missões. Naquela ocasião, parece-me que Zequinha esteve envolvido em me levar até a mentora da vivência. Aliás, por este relato é possível notar a integração entre o que se pensa serem correntes espirituais diferentes e separadas no plano terreno. Isto é devido a uma certa ilusão e preconceitos que são cultivados aqui no mundo físico. No plano espiritual, quem tem entendimento e boa vontade trabalha integrado, ou seja, entidades com roupagem fluídica típica da Umbanda estão interagindo normalmente com espíritos que seriam denominados do kardecismo ou de outras linhas de pensamento.